Olá, bem-vindos à aula de Língua e Cultura Latina. Hoje iremos falar um pouco sobre os casos latinos da primeira declinação. Na língua portuguesa, todo substantivo tem uma função sintática dentro da oração. Eles podem vigorar-se como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, vocativo, entre outras funções. No latim, não é diferente. Cada substantivo vai ter uma função gramatical dentro da oração. A função que o substantivo desempenha na oração é chamado de caso. São 6 funções sintáticas que uma palavra pode exercer na oração. Para cada uma das 6 funções sintáticas no latim, há um caso. Cada caso vai ter uma função e sua própria desinência. Os 6 casos latinos e suas funções são: nominativo, desempenha a função sintática de sujeito. Suas desinências são a no singular e ae, que se pronuncia e no plural. O segundo caso é o acusativo. Tem a função sintática de objeto direto. Suas desinências são am, an no singular e as, as no plural. O terceiro caso é o genitivo. Tem a função sintática de adjunto restritivo, mais especificamente de posse. Sua desinência é ae, se pronuncia e no singular, e arum no plural. O quarto caso é o dativo. Tem a função sintática de objeto indireto. Suas desinências são ae, se pronuncia e no singular, e is, is no plural. O quinto caso é o ablativo. Tem a função sintática de adjunto circunstancial. Sua desinência é a no singular e is no plural. O sexto e último caso é o vocativo. Sua função sintática é de chamamento. Suas desinências são a no singular e ae se pronuncia e no plural. Vamos ver melhor cada uma delas. Na língua portuguesa, o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Geralmente, o sujeito sempre irá vir no início da oração. Na frase, as escravas amam a senhora, o substantivo escravas está atuando como sujeito. É o elemento que executa o verbo amar. Quem aqui ama a senhora? Quem está praticando a ação de amar? São as escravas. O caso do sujeito é chamado de nominativo no latim. A frase em latim serve, amant, domina significa, traduzindo para o português, as escravas amam a senhora. O nominativo sujeito seria serve, que significa escravas. O substantivo que estiver no nominativo terá sua terminação em a, quando estiver no singular, e em ae, que se pronuncia e, quando estiver no plural. Observem de novo a segunda frase. No final da palavra serve, há 2 letras destacadas, que são ae. Essa desinência indica que a palavra está no nominativo plural. Então, sempre que o substantivo estiver atuando como sujeito da oração, será o caso nominativo, podendo ter o seu final em a no singular ou ae no plural. Vamos ver mais alguns exemplos. No exemplo 1, temos 2 frases. O agricultor trabalha, em português, e agricola laborat, em latim. Vamos começar identificando o sujeito dessa oração. Quem está executando a função de trabalhar? Quem é que trabalha? O agricultor. Então, ele é o sujeito. O caso nominativo é caracterizado pelas desinências
a no singular e a desinência ae, que se pronuncia e no plural. Notem que o substantivo agrícola termina em a. O que essa desinência no final da palavra significa? Significa que a palavra está no nominativo singular. Vamos ver o exemplo 2. Temos duas frases. Júlia e Ana são amigas, em português, e Julia et Anna sunt amica, em latim. Ambas as frases significam a mesma coisa. Vamos começar identificando quem é o sujeito dessa oração. Quem é o agente principal dessa oração? Quem são as amigas? Aqui no caso, temos dois sujeitos, Julia et Anna, ou em português, Juliana. Esse tipo de sujeito é chamado de sujeito composto, pois há mais de um núcleo, mais de uma pessoa. Então, as duas são sujeito nessa oração. Observem que tanto Julia quanto Ana têm a sua terminação em A. O que essa desinência A no final das palavras significa? Significa que as palavras Julia e Ana estão no nominativo singular. Vamos ver o exemplo 3. Temos duas frases. As meninas amam a fábula do poeta, em português, e puelle amant fabulam poete, em latim. Vamos começar identificando o sujeito. Quem executa a função de amar? Quem é que ama? As meninas. Elas praticam a ação do verbo amar. Elas amam. Então, o nominativo é puelle, que significa menina. Observem que no final da palavra puelle, eu tenho a desinência ae, que se pronuncia ae. O que essa desinência significa? Significa que a palavra puelle está no nominativo plural. Entretanto, notem que na frase puelle amant fabulam poete, a última palavra, poete, também termina na desinência ae. Lembram que o caso nominativo ele é caracterizado pelas desinências a no singular e a e no plural? Isso significa que a palavra poete também faz parte do caso nominativo por causa da terminação em ae? Não, pois para fazer parte do caso nominativo, o substantivo precisa ter a função de sujeito. No caso da palavra poete, esse substantivo está fazendo um papel de adjunto restritivo e não de substantivo. Então, não se caracteriza como nominativo. Pode ter outras palavras que apresentem a mesma terminação, mas para saberem qual é o caso nominativo, é só identificarem o sujeito. Geralmente, irá vir no início da frase. Vamos para o segundo caso, o acusativo. Na língua portuguesa, o objeto direto é um complemento do verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é o verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele sem auxílio de preposição. A relação entre o verbo e o complemento estabelece-se de maneira direta. Esse complemento é chamado de objeto direto. Geralmente, o objeto direto irá vir acompanhado dos artigos a, as, o, os, uns, uma, umas. Como eu sei que um verbo ele é transitivo direto? Os verbos transitivos diretos não apresentam seu sentido completo. Por exemplo, na frase as escravas amam a senhora, o verbo amam é um verbo transitivo direto, porque pede um complemento, pois quem ama, ama algo ou alguém. Esse termo, a senhora, é o objeto direto do verbo amar. Notem que o objeto direto, a senhora, está sofrendo uma ação de ser amada por alguém. O caso do objeto direto é chamado de acusativo em latim. Observem a frase em latim, serve amant dominam, que significa as escravas amam a senhora. Notem a última palavra, dominam. Essa palavra está atuando como objeto direto, pois está sofrendo a ação. O verbo amant é um verbo que precisa de complemento. O acusativo tem terminações em an no singular e em as no plural. Observem novamente a terminação da palavra dominam. Notem que termina em am, an. O que isso revela sobre o substantivo?
revela que o substantivo domina está no caso acusativo no singular por causa da sua função de objeto direto e pela sua terminação. Vamos ver alguns exemplos. No exemplo 1, temos duas frases. Júlia obedece à professora, em português, e Iulia obtemperat magistram, em latim. Vamos começar identificando o sujeito. Quem está exercendo a função de obedecer? Iulia. Então, Iulia é o sujeito que é caracterizado pelo caso nominativo. Quem é que Iulia está obedecendo? Pois quem obedece, obedece alguém, que nesse caso é magistram, a professora. Então, magistram está atuando na frase como objeto direto do verbo obedecer. Notem que no final da palavra magistram eu tenho a desinência am. O que essa desinência diz sobre esse substantivo? Diz que magistram está no acusativo singular. Observem que a tradução fica: Júlia obedece à professora. Esse artigo destacado, a, é uma característica do objeto direto. No segundo exemplo, temos duas frases. As meninas amam os poetas, em português, e puelle amant poetas, em latim. Vamos começar descobrindo o sujeito dessa oração. Quem é que executa a ação do verbo amar? Quem é que ama? Puelle, as meninas. Como vimos, o nominativo se refere ao sujeito, tendo sua terminação em a no singular ou ae no plural. O que a desinência no final da palavra menina indica? Indica que esse substantivo, por estar agindo como sujeito, pertence ao caso nominativo, e por ter sua terminação em ae, como no caso puelle, significa que está no plural. Agora, vamos identificar qual é o objeto direto. Quem as amigas amam? Quem é que está recebendo a ação de ser amado? Pois quem ama, ama alguém. Quem é esse alguém? Aqui no caso, seria os poetas. Notem que no final da palavra poetas, há a desinência AS. O que isso significa? Sabemos que poetas é o acusativo, ou seja, o objeto direto, e que o acusativo tem terminação em AM no singular e AS no plural. Então, a desinência as no final do substantivo poetas indica que a palavra pertence ao acusativo, agindo como objeto direto e que está no plural. Vamos para o terceiro caso, o genitivo. Na língua portuguesa, o adjunto restritivo é um termo acessório da oração que caracteriza o substantivo. O caso do adjunto restritivo é o genitivo, indicando posse. Geralmente é expresso na língua portuguesa por meio das preposições de, dos, do, das e da. Em outras palavras, o genitivo é usado para indicar posse de algum objeto ou característica. Muitas vezes é uma alternativa para substituir o uso dos pronomes possessivos. Notem a frase: a escola de Semprônia é famosa. Nessa frase, o sujeito, a escola, está recebendo uma característica, a característica de pertencer a alguém, característica de posse. A escola é de quem, conforme está na frase? É de Semprônia. Então, o termo de Semprônia indica posse, pois a escola pertence a ela. O restante da frase, é famosa, seria composta por um verbo de ligação e um adjetivo que está ligado ao sujeito. O caso genitivo tem desinências terminadas em ae no singular e arum no plural. Notem a frase em latim: Escola Semproniae Clara Est, que significa, a escola de Semprônia famosa. O termo Semproniae, ou Sempronia, tem terminação em ae. O que isso significa? Significa que Semproniae é o substantivo que pertence ao caso genitivo singular.
O caso genitivo é um dos mais importantes, pois é por meio dele que conseguimos identificar a qual declinação pertence o substantivo. Cada declinação que iremos ver mais para frente terá um genitivo diferente. Como estamos vendo os casos da primeira declinação, o genitivo que marca essa primeira declinação é a desinência AE. Iremos ver isso com mais detalhe quando acabarmos todos os casos. Observem os exemplos. Temos duas frases. As fábulas dos poetas são bonitas, em português, e fabulae poetarum sunt pulchre, em latim. Ambas significam a mesma coisa. Vamos começar identificando o sujeito. O que é bonita? Quem é o agente principal dessa oração? É fabulae, ou as fábulas em português. Então, esse é o nosso nominativo. De quem as fábulas? A quem elas pertencem? Pertencem aos poetas. Então, poetas é o genitivo. O restante da frase é composta por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Notem que o predicativo do sujeito possui a mesma desinência que o nominativo, que o sujeito. Eles sempre irão concordar em número e pessoa. No segundo exemplo, temos duas frases. A bola da menina é boa, em português, e pila puelle est bona, em latim. Vamos começar identificando o sujeito. Qual é o elemento principal da oração? O que é boa? Pila, ou bola em português. De quem é a bola? A quem ela pertence? Pertence a puelle, a menina. Então, puelle é o genitivo, pois está indicando posse de algo. Observem que puelle tem terminação em ae, igual ao caso nominativo plural. Como saber se a palavra pertence ao nominativo ou genitivo? Por meio da função que ele está exercendo na oração. Se for a função de sujeito, então irá pertencer ao caso nominativo. Se for a função de adjunto restritivo, de posse, então pertencerá ao caso genitivo. O quarto caso é o dativo. Na língua portuguesa, o objeto indireto é um complemento do verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é o verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele com auxílio de preposição. A relação entre o verbo e o complemento é indireta. O complemento do verbo transitivo indireto chama-se objeto indireto. Geralmente, as preposições que ligam o objeto indireto ao verbo são as preposições para e a preposição a com crase. Notem a frase. A professora dita sentenças dos poetas para as meninas. Vamos começar identificando o sujeito dessa oração. Quem que dita sentenças? Quem é o agente que executa o verbo? É a professora. Logo, esse termo é o sujeito da oração. Dita é o verbo dessa oração. Por meio dele, iremos identificar o objeto direto e indireto. Quem dita, dita algo ou alguma coisa. O que a professora está ditando? As sentenças. Então, esse termo é o objeto direto, pois quem dita, dita alguma coisa. Notem que o termo as sentenças vem acompanhado de um artigo, que é o artigo as. Então, esse termo se liga ao verbo de maneira direta. O termo as sentenças pertence a quem? De quem são as sentenças? As sentenças são dos poetas. Notem que a palavra transmite uma ideia de posse. Como vimos anteriormente, a posse é uma característica do caso genitivo. Então, o termo dos poetas é um adjunto restritivo. Quem dita, dita algo ou alguma coisa para alguém. Para quem a professora está ditando? Para as meninas. Notem que esse termo, para as meninas, acompanha a preposição para, pois quem dita, dita para alguém. Então, esse é o nosso objeto indireto. No latim, o caso do objeto indireto é o dativo. Notem a frase em latim. Magistra sententias poetarum dictat puellis. O último termo da oração, puellis, termina em desinência ies e está atuando como objeto indireto. O dativo irá ter terminação em ae no singular e em ies no plural. Fazendo análise de cada termo dessa oração, temos magistra como sujeito ou nominativo, sententias seria objeto direto ou acusativo, poetarum está empregado como posse ou genitivo, dictat seria o verbo
e puellis seria o objeto indireto. Vamos ver alguns exemplos. Temos duas frases. As alunas recitam as sentenças para a professora em português e discipulae recitant sententias magistre em latim. Vamos começar identificando o sujeito, o caso nominativo. Quem recita as sentenças? Quem é que está executando a ação expressa pelo verbo? É discipulae ou alunas. Então, esse termo seria o nominativo, o sujeito. Quem recita, recita algo. O que foi que as alunas, discipulae, recitaram? Sententias, ou as sentenças em português. Então, esse termo é objeto direto, caso acusativo. Quem recita, recita algo para alguém. Para quem está sendo recitado? Para magistre, ou professora. Notem o uso da preposição para a professora. Então, esse termo é o dativo, objeto indireto, pois ele está ligado à frase por meio de uma preposição. No segundo exemplo, temos duas frases. Os poetas cantam para as meninas, em português, e poetae cantant puellis, em latim. Vamos começar identificando o sujeito dessa oração. Quem é que canta? Quem está executando a ação do verbo cantar? É poetae, ou os poetas. Então, esse termo é o nominativo, que representa o sujeito. Cantant é o verbo. Quem canta, canta algo para alguém. Para quem os poetas estão cantando? Para as meninas, ou puellis em latim. Notem o uso da preposição para, ligando meninas ao verbo. Então, esse é o nosso dativo, o objeto indireto. O quinto caso é o ablativo. Na língua portuguesa, o adjunto circunstancial é uma palavra que fica junto ao verbo, usado para indicar uma circunstância, dando ideia de tempo, modo, lugar, causa, finalidade, entre outros. O caso do adjunto circunstancial é o ablativo, geralmente expresso por meio da preposição com. Observem a frase: a menina joga com a bola. Vamos identificar o sujeito. Quem é que joga? Quem está praticando a ação expressa pelo verbo? A menina. Então, esse é o nosso sujeito. Jogar é o verbo. Notem que estou indicando na oração o objeto que a menina joga. Ela joga com alguma coisa. O que é? A bola. A preposição com está sendo empregada para indicar o instrumento que a menina está utilizando. O ablativo terá suas terminações em a no singular e s quando estiver no plural. Vamos ver essa frase novamente, só que agora em latim. Puella, ludt, pila. Puella é um nominativo, pois está na função de sujeito. Ludt é o verbo jogar e pila é bola. Notem que pila está na frase como instrumento, um adjunto circunstancial. Sua terminação é em a. O que isso indica? Indica que a palavra está no ablativo singular. Vamos ver alguns exemplos. Temos duas frases. A primeira, em português, é: Ana rega a planta com água. Em latim, a frase fica: Ana regat plantam aqua. Vamos começar identificando o sujeito. Quem é que rega a planta? Quem é que executa o verbo? Ana. Então, ela é o sujeito da oração. É o caso nominativo. Quem rega, rega algo. O que é que Ana está regando? A planta. Notem que no termo a planta tem o artigo a, que está ligado ao verbo. A planta é um termo acessório que completa o sentido do verbo, atuando como objeto direto. Então, esse é o nosso acusativo. Com que Ana está regando a planta? Com aqua. A preposição com está sendo empregada para indicar um instrumento que Ana está utilizando para regar a planta. Então, esse termo está desempenhando um papel de ablativo. Vamos para o segundo exemplo. Temos duas frases. A frase em português diz: a senhora ceia com o convidado. Em latim, a frase é: domina cena conviva.
Vamos começar identificando o sujeito. Quem é que ceia? Quem está praticando a ação expressa pelo verbo nomina, que significa senhora. Então, esse termo é o nominativo. Cena é o verbo com quem domina está ceando, com o convidado. A preposição com está sendo empregada para indicar a pessoa que domina está ceando. Então, conviva é o ablativo. O sexto e último caso é o vocativo. É um dos mais fáceis. Ele é um chamamento. Tem a função de chamar ou invocar o nome. Observe um exemplo. Lívia, vírgula, cala-te. Eu estou chamando a atenção de Lívia, estou invocando seu nome e depois dando a ordem para que ela se cale. Geralmente, o substantivo que estiver exercendo a função de vocativo estará separado, isolado do restante da frase por uma vírgula. O vocativo tem terminações em a no singular e em ae no plural. Vamos ver um exemplo. Lívia, tá-se. Essa frase em português significa Lívia, cala-te. Notem que estou chamando Lívia e que esse termo está separado do verbo por uma vírgula. A terminação de Lívia é a desinência a. O que significa? Significa que Lívia é um chamamento vocativo que está no singular. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos duas frases. A primeira, em português, diz Júlia trabalha. Em latim, a frase fica Iulia labora. Notem que Iulia está separado do verbo por meio de uma vírgula, indicando que estou chamando a atenção de Júlia para depois indicar a ação que trabalha. Notem também que no final do substantivo Júlia, eu tenho ali a desinência a. O que essa desinência ela está indicando? Está indicando que Júlia, por estar atuando como um chamamento, faz parte do vocativo e por ter a terminação em a, a desinência em a, ela faz parte do vocativo singular. No segundo exemplo, temos a mesma coisa, Temos duas frases, uma em português e a outra em latim. A frase em português diz: alunas, amai a professora. Em latim, discipule, amant magistram. Notem que primeiro eu chamo a atenção de discipule, das alunas, para depois indicar a ação de amar a professora. O substantivo discipule, ele tem a sua terminação em ae. O que isso indica? Bem, indica que, por estar atuando como um chamamento, faz parte do caso vocativo. E por ter a sua terminação em ae, significa que é vocativo plural. Até agora, vimos todos os casos e suas funções. Vimos o caso nominativo, que exerce a função sintática de sujeito. Apresenta a desinência em a no singular, como em rosa, que se traduz a rosa, e no plural apresenta a desinência em ae, como em rose, que traduz como as rosas. O vocativo exerce a função sintática de chamamento. Apresenta a desinência em a no singular, como em rosa, que se traduz ó rosa, e no plural apresenta a desinência em ae, como em rose, que se traduz ó rosas. O acusativo exerce a função sintática de objeto direto. Apresenta a desinência em am no singular, como em rosam, que se traduz a rosa, e desinência em as no plural, como em rosas, que se traduz as rosas. O genitivo exerce a função sintática de adjunto restritivo ou posse. É caracterizado pelo uso das preposições do, dos, de, da e das. Apresenta a desinência em ae no singular, como em rose, que se traduz da rosa, e desinência em arum, como em rosarum, que se traduz das rosas. O dativo exerce a função sintática de objeto indireto. É caracterizado pelo uso das preposições para,
e a com crase. Apresenta a desinência em ae no singular, como em rose, que se traduz para rosa, e desinência em is, como em roses, que se traduz para as rosas. O ablativo exerce a função sintática de adjunto circunstancial. É caracterizado pelo uso da preposição com, apresenta a desinência em a no singular, como em rosa, que se traduz com a rosa, e desinência em is, como em roses, que se traduz com as rosas. O conjunto de casos se chama declinação. Declinar o nome significa enumerar os seus 6 casos, no singular e no plural, ou, em outras palavras, enunciar as diversas formas que ele reveste conforme a função que ele desempenha. Em latim, declinam-se os substantivos, os adjetivos e os pronomes. A primeira declinação são todos os nomes terminados em A. Por exemplo, ala, que significa asa, bestiola, significa inseto, corona, significa coroa, dea, significa deusa, femina, significa mulher, linea, significa linha, usca, significa mosca, pecúnia, que significa dinheiro, pupa, que significa boneca, puela, que significa menina, entre outros substantivos. Mas como saber se a palavra ela faz parte da primeira declinação? Bem, pelo genitivo. Todas as palavras da primeira declinação terão um genitivo terminado em ae. Aparecerão nos dicionários da seguinte forma. Primeiro, terá o nome do substantivo, por exemplo, ala, e depois irá vir a desinência ae logo no final. O genitivo ele é o único em cada declinação. Vejamos um exemplo. Temos aqui 2 palavras. A primeira palavra pertence à primeira declinação, que é domina com genitivo em ae, um substantivo feminino, que significa senhora. E temos aqui um substantivo masculino da segunda declinação, que é dominus, que significa senhor e que apresenta o genitivo em i. Notem que o nominativo deles é diferente. Enquanto o primeiro termina em a, que faz parte da primeira declinação, o outro irá terminar em us, que faz parte da segunda declinação. Outro ponto é que o genitivo também muda. Enquanto a primeira vai ter a sua terminação, o seu genitivo em ae, o segundo irá ter o seu genitivo em i. Dessa forma, identificamos a declinação de um substantivo. Mas como que eu uso a primeira declinação? Vamos fazer um exercício de tradução. Como que se passa uma palavra em português para o latim? Bem, temos aqui a frase: a menina ama a rainha. Primeira coisa, vamos fazer uma análise sintática da frase. Qual é o verbo da frase? Ama. Por meio dele, vamos identificar o sujeito. Quem ama a rainha? Quem está executando a ação expressa pelo verbo? A menina, certo? Então, ela é o sujeito. Quem ama? Ama algo ou alguém. Quem a menina ama? A menina ama a rainha. Notem que antes da palavra rainha há o artigo definido a. O verbo amar é um verbo que precisa de um objeto para ter o seu sentido completo. Então, rainha é o objeto direto. Vamos passar a frase para o latim. Para isso, vamos traduzir cada termo da oração. Sabemos que todas essas palavras que estão aqui nessa frase pertencem à primeira declinação. E que a primeira declinação ela é caracterizada por serem todos substantivos terminados em a. Ok. Então, sabemos que puela é menina e que esse termo está atuando como sujeito. O caso do sujeito é o caso nominativo. O nominativo tem terminação em a no singular e em ae no plural. A palavra menina está no singular. Então, ao passar a palavra para o latim, puella tem de estar no nominativo singular. Então, eu mantenho o radical, puel, e acrescento a desinência a, ficando assim, puella. O verbo ama está na terceira pessoa do singular. Ao passar para o latim, o verbo fica amat. O termo a rainha está atuando como objeto direto.
O caso acusativo tem a função sintática de objeto direto. Rainha, no latim, significa regina. Esse termo está no singular. O caso do acusativo, objeto direto no singular, tem terminação em am no plural, no singular, e as no plural. Então, já que a palavra ela tem que estar no singular, eu vou manter o radical, regine, e acrescento a desinência am, que é o acusativo no singular, ficando assim, regina. No latim, a frase fica puella amant regina. E essa foi a aula da primeira declinação e dos casos que pertencem à primeira declinação.